Bom dia. É muito importante esse momento da história de Naviraí. E eu, como os senhores já sabem, tenho uma preocupação imensa em estar trazendo à tona informações que ampliam, elevam o conhecimento daqueles que são meus seguidores, daqueles que me acompanham, que valorizam, que estão sempre prontos para procurar ouvir, compreender e ao mesmo tempo emitir o seu ponto de vista quanto aos entendimentos que explicitamos no que tange aos assuntos que são relevantes para o desenvolvimento social de Naviraí. Feito esta abertura, é muito importante que os senhores tenham ciência do cidadão que se dirige aos senhores que estarão ouvindo esta publicação. Eu sou José Aparecido, residente em Naviraí, e tenho o prazer de, mais uma vez, compartilhar com os senhores as minhas ideias, os meus entendimentos e, dessa forma, chamar a atenção dos senhores para o debate de um assunto muito importante. Antes de introduzir a abordagem temática que nós nos propusemos a fazer para esta data, nós gostaríamos de conversar com os senhores, iniciar a nossa fala, falando de segmentos que o Estado coloca como seres vulneráveis. E é evidente que quando você decide incluir um segmento, um grupo, na categoria, na classe de seres vulneráveis, você também busca se esmerar para a execução de um papel que venha a se diferir dos hábitos normais. Mas assim, a expressão vulnerabilidade, vulnerável, qual é o significado? Qual é a abrangência? Que definição nós podemos aplicar à expressão vulnerável? Classes minoritárias, segmentos menores. Então, um ser vulnerável, um grupo vulnerável, é um grupo que é reconhecido porque é frágil. É um grupo que tem uma proteção maior porque suas possibilidades de reações, de combate, de defesa são inferiores às demais categorias. Mas o Estado está pronto para inferiorizar grupos? Mas inferiorizar por quê? Até que ponto? É para a promoção política? É para que nós possamos tirar proveito da fragilidade daqueles que nós decidimos com os nossos mecanismos enfraquecermos? E aí eu gostaria de começar a abranger esses grupos, ou a um deles, tratando de uma classe que sempre foi muito importante para o país, mas que ela vive de migalhas. Nós queremos falar sobre a função, a importância da mulher brasileira para esse país, em especial da mulher naviraiense. E aí nós gostaríamos de iniciar o nosso tópico dizendo: quem escolhe ser mulher? Por que escolhe ser mulher? Qual a beleza? Qual a sensação? Quais as premissas que nós podemos encontrar nas características, no semblante do rosto, da face exibicional de uma mulher? Como que nós podemos definir uma mulher? É mesmo pela aferição de sua força? É mesmo porque ela tem mamilos? É de fato porque ela é uma ajudadora, como diz os evangélicos, né? Uma pessoa que simplesmente participa das atividades, dos atos, segundo o que dispõe, o que está verificado no interesse masculino? Como é que seria isso? O que a mulher pode? O que a mulher não pode? O que a mulher está apta a desenvolver? Até onde vai, até onde nós podemos contemplar a capacidade, o poder que se encontra enraizado na força
feminina. E aí eu chamo a atenção dos senhores para alguns fatores. Quando nós passamos a contar a história do nosso município, e principalmente os pontos que envolvem as decisões elencadas na estrutura partidária do município, então nós verificamos que aquilo que se chama de proteção talvez seja uma medida que mais afaste, mais resulte em ausência do que um ato protecionista. Mas assim, proteger para quê? Para quem? De quem? Por quê? Qual é o monstro que ronda? Qual é o monstro que pode afetar a capacidade, o desempenho, o potencial, o desenvolvimento feminino? Então, nós estamos procurando compreender, nós estamos procurando fazer uma análise daquilo que o Estado chama de medidas protetivas, né, o alcance dessas medidas e até onde elas podem também serem vistas como um embaraço ao desenvolvimento, ao interesse da mulher por aquilo que ela tem o intuito de conquistar. Aonde pretende chegar a mulher? Quais as pretensões da mulher naviraiense? Então nós verificamos aqui que dentro desse município muito se fala em políticas públicas para mulheres. Mas aí eu pergunto, o que são essas políticas? Como elas são desenvolvidas? Quem é que atua? Quem é que está à frente do desenvolvimento dessas ações? Como elas são implementadas? Qual o nível, qual o grau de alcance dessas ações? Seria um ponto muito importante para a nossa abordagem. Então, quando você fala de mulher, você fala de um ser frágil, de um ser inferior, né, de um ser que precisa de socorro e proteção, porque é assim que a legislação concepciona. E aí nós trazemos à baila uma série de datas e ações que se implementam nas proximidades dessas datas com a finalidade de se dar divulgação, né, de propagar a suposta importância que o Estado confere à mulher, porque nós temos o Dia Internacional da Mulher, nós temos o Agosto Lilás, o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Mas assim, sem me deter muito a essas datas, a mulher, ainda que não seja agredida fisicamente, ainda que não seja atacada verbalmente por seus familiares, ela sofre um ataque bem mais voraz, que é muito mais eficiente. E aí nós falamos da limitação do Estado, onde ele define até onde, a qual percentual a mulher pode chegar dentro do seio do espaço que é construído, consolidado para as disputas, os pleitos eleitorais. Então nós chegamos agora a um ponto que dá a partida, que assegura uma maior visibilidade, que define com maior clareza o que nós pretendemos abordar nessa publicação. Nós agora abrangemos, nós agora falamos, vislumbramos o limite que se dá à participação da mulher na política. Então, falar de ações concretas, falar de ações objetivas, trazer à tona mecanismos que ampliem as possibilidades de evolução, de conquista da mulher naviraiense. Nós enxergamos que o Estado reformulou de forma equivocada os seus intuitos, os seus propósitos para supostamente proteger a mulher. Assim como ele faz com os deficientes, com os idosos, onde ele fala de um percentual de vagas, percentual de cotização para esses grupos. Mas assim, 30% de vagas dentro de todos os partidos políticos devem ser assegurados à mulher brasileira. E o partido que não cumprir esse requisito fica impedido de lançar as suas candidaturas. Então vamos sair agora à caça às bruxas. Vamos sair agora procurar peças para encaixar no nosso tabuleiro
para iniciarmos uma disputa, para iniciarmos uma competição, para iniciarmos uma partida onde o resultado não é a promoção de pessoas que o Estado fragiliza. Então agora os partidos realizam suas convenções, realizam suas prévias, mas eles estão cientes que necessitam assegurar 30% de suas vagas para as mulheres, para que o cartório eleitoral, a justiça eleitoral, não impugne o registro das candidaturas que o partido pretende apresentar. Então, nesse momento, a mulher se torna uma procura, a mulher se torna um produto de mercado, uma busca incessante. Ela precisa ocupar um preenchimento de vagas, e aí não é visando a sua qualidade, não é visando o seu interesse, não é respeitando a sua importância, não é em razão de se dar à mulher a oportunidade de ocupar o seu espaço. Isso é feito por conta da existência de um mecanismo, de uma legislação consolidada que obriga, que impõe, que determina que os partidos políticos preencham suas vagas para as candidaturas, para os pleitos eleitorais, com 30% de personalidades femininas. E isso foi, de certa forma, se tornando um hábito, se tornando um vício, deixando as pessoas mal acostumadas, porque a partir do momento que elas satisfazem os requisitos estatais, então a preocupação ela não evolui, ela não deslancha, ela não se desenvolve, ela não vai para além disso. Então eu tenho 30% de mulheres no meu partido. É um requisito que foi elaborado para o lançamento de candidaturas. E esse contingente não pode ser ultrapassado. Esse contingente não pode ser superado. São 30% para as mulheres. Então é um limitador, é um definidor onde nós, ao pensarmos que estamos corroborando com o desenvolvimento feminino, fragilizamos ainda mais este grupo. E aí, eu gostaria de começar a trazer aos senhores o número de mulheres que já se envolveram nas disputas eleitorais em Naviraí. Preste bem atenção na votação que elas obtiveram, preste bem atenção nos resultados que nós estaremos exibindo e no número de mulheres que já tiveram a oportunidade de compor o Legislativo Municipal a partir do ano de 1982 até o ano de 2016. Resultado e vitória dos processos eletivos do município de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Vereadora eleita em 1982. Marina Aparecida Inácio de Azevedo. PMDB, 264 votos. Vereadora eleita em 1988. Marina Aparecida Inácio de Azevedo. PMDB, 212 votos. Vereadoras eleitas em 1992. Cleusa Machado Miranda, PDT, PMDB, PDC, PST, 353 votos. Esther Napolitano de Souza, PDT, PMDB, PDC, PST, 334 votos. Solange Olímpia Pereira de Castro Melo, PDT, PMDB, PDC, PST, 294 votos. Vereadoras eleitas em 1996. Solange Olímpia Pereira de Castro Melo, PPB, 490 votos. Cleusa Machado Miranda, PMDB, 445 votos. Vereadoras eleitas em 2000. Leila Sandra Neme da Silva Matos, 827 votos. Solange Olímpia Pereira de Castro Melo, 744 votos.
Cleusa Machado Miranda, 634 votos. Vereadora eleita em 2004, Leila Sandra Neme da Silva Matos, PDT, 1.051 votos. Vereadora eleita em 2008, Leila Sandra Neme da Silva Matos, PDT, 965 votos. Vereadora eleita em 2012, Solange Olímpia Pereira de Castro Melo, PP, PDT, PMDB, PSDC, PSDB, 807 votos. Vereadoras eleitas em 2016, Maria Cristina Tesolini Gradella, PR, 776 votos. Lourdes Zeller Brock, PV, 594 votos. Rosângela Farias Soufa, PSDB, 447 votos. Todos os dados foram extraídos do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Como os senhores percebem, os votos das mulheres que nós trouxemos à tona, as perspectivas, os desafios que elas enfrentam, eles são vistos para o Estado como um mecanismo numérico. Então o que nós vemos, conforme já foi divulgado, que em 1982 a vereadora Marina Aparecida Inácio Azevedo contribuiu com as eleições municipais e foi eleita com esta votação. Nós também tivemos ainda, em 1988, uma mulher que foi candidata a vice-prefeita. Estamos fazendo menção à professora Joana da Silva. A Edil Marina Inácio Azevedo voltou a se candidatar e se elegeu. Também tivemos ao longo dos anos, envolvidas nas disputas eleitorais, as edis Esther Napolitano de Souza, Cleusa Machado, Solange Melo, Leila Matos, Lourdes Zeller Brock, Maria Cristina Tesolini Gradella e Rosângela Farias Soufa. Então, o contingente feminino que nós verificamos, o nível de participação feminino, o índice que consolida o percentual de envolvimento feminino, são de 8 mulheres. Mas quando nós falamos em 8 mulheres, esse dado ele deve ser contabilizado de 1982 até 2016. Em 1982, uma mulher. Em 1988, 2 mulheres. Em 1992, nós tivemos 2 mulheres. Em 1996, a participação feminina foi de 3 pessoas. Em 2000, também nós contamos com 3 pessoas. No ano de 2004, nós podemos contar também com um índice feminino bastante pequeno. Em 2008, apenas a vereadora Leila Matos se elegeu. Lembrando que a professora Lourdes Zeller Brock, que hoje exerce a função de vereadora, foi candidata à prefeitura municipal no ano de 2008, tendo como vice o empresário Elton Capucci. E em 2004, a professora Joana da Silva disputou as eleições municipais, tendo como seu vice o atual vereador Antônio Carlos Klein. Elas não venceram, mas estiveram envolvidas na disputa política. Mas assim, isso nos deixa contente? Isso nos deixa satisfeito? Isso é suficiente para calar a nossa voz e afirmar que o Estado já cumpriu seu papel? Isso preenche o ego feminino? A mulher se conforma com esse resto de comida, com esta alimentação deteriorada, putrefada? A mulher se conforma com esse presente que tem data de rótulo, de validade vencida? A mulher está satisfeita com aquilo que o Estado vem fazendo? Na verdade, a política de inserção das mulheres, das personalidades femininas, dentro das disputas eleitorais. De onde ela tem surgido? Como ela tem surgido? Como isso tem se consolidado? Quais os grupos que têm sido ouvidos para a tomada de decisões? Como
como o Estado tem decidido? O que as mulheres entendem acerca do que o Estado tem feito para protegê-las? Elas se sentem protegidas ou elas se sentem ameaçadas? E que tipo de ameaça pode se verificar na ação do Estado? Um exemplo, asseguramos a vocês 30% de vagas nos partidos políticos. Eles não poderão efetivarem suas candidaturas sem cumprir o requisito estatal. Mas assim, não pode exceder? É isso mesmo? Os homens são maioria? E como é que você consolida essa maioria? Qual que é o mecanismo que assegura a efetivação dessa maioria? Então, eu gostaria de salientar que nós estamos empobrecendo, diminuindo, enfraquecendo, fragilizando, destruindo, trucidando, deteriorando a classe feminina. É um Dia Internacional da Mulher, um dia onde as pessoas bajulam, jogam confetes, um dia onde as igrejas fazem festejos, falam da mulher como ajudadora, um ser fracassado, destruído, desprezível. Mas o que eu vejo na mulher é uma força que nunca foi avaliada, nunca foi respeitada. Nunca se permitiu que a mulher de fato dissesse onde ela quer chegar, por que caminhos ela quer chegar, como ela pretende chegar, por que ela fez essa escolha e principalmente qual o mecanismo que ela pretende utilizar para a efetivação dessas escolhas. O Estado escolhe, o Estado decide, o Estado ele opta por que caminhos a mulher deve seguir. Continuamos escravizando, continuamos fortalecendo a ditadura, continuamos nos aperfeiçoando no ato de massacrar, destruir, exterminar. E aí nós vemos partidos com sigla de Partido da Mulher Brasileira, Partido Nacional da Mulher. Mas esses partidos não têm a coragem de colocar a maioria de suas vagas para as mulheres. Esses partidos não se encorajam para contrariar o que dispõe essa regra mal elaborada, que define que são apenas 30% de vagas para a classe feminina. Então, que partido é esse? Partido da mulher, partido construído para assegurar espaço à mulher, mas 30% das vagas, apenas 30%. Então não vejo que essa formação partidária fortaleça o espaço feminino. A história política de Naviraí ela é bem mais importante do que os senhores possam imaginar. A participação da mulher em Naviraí ela poderia ganhar novos rumos, novos ares, novos patamares, se a classe política abandonasse o machismo, esse ódio que corrói, esse desejo de inferiorizar, de violentar, de estuprar. E aí, quando eu digo isso, eu posso ser contestado, combalido, porque onde a mulher está sendo estuprada, onde está acontecendo atos de violência, a não ser aquele praticado por maridos que batem, que tocam a face com desprezo. O próprio Estado vira as costas quando, em sua política, ele cria um quadro que desfavorece. Ele cria um quadro que mantém a redução da desigualdade social. Ele mantém uma medida que não permite o avanço das mulheres, o crescimento das mulheres. Fazer escolhas, tomar decisões, dizer que não pretende, que não almeja, que não é essa a política que elas desejam. Isso é importante, isso é fundamental. São medidas de grande relevância social. Então, eu gostaria de dizer ao meu público feminino, que é um público maravilhoso, muito especial, que a nossa luta continua. Nós não conquistamos nada, nós ainda não chegamos a lugar nenhum. Nós não reconhecemos as ações do Estado, as medidas do Estado como ato que assegura a proteção feminina. Mas entendemos como um ato de infelicidade, entendemos como um ato de maldade que leva as mulheres a lágrimas, a um sofrimento infinito, a um quadro de desaprovação social, é como se fossem castas, mobilidades sociais que só se acendem a partir de uma permissão masculina, de uma aceitação masculina, de uma tendência machista. Então a nossa luta, ela começa e ela vai se expandir, ela vai crescer, ela vai evoluir. E eu conclamo
todas as mulheres para se envolver, para se engajar, para batalhar, para arregaçarem as mangas, para derramarem seu sangue, seu suor, para contestar, combater essa política de ostracismo, de retroatividade, de destruição, essa política de marginalização social, de exclusão, essa política que não ouve, não escuta, essa política que não é observadora de índice, de dados, essa política que não considera as pessoas como capazes, essa política que degringola, que segrega e cria o apartheid, que gera a discriminação. Porque nós entendemos que, muito embora a cota tenha assegurado uma suposta ampliação das mulheres na política, ela também é um índice que comprova um ato discrepante, um ato que, de certa forma, vem corroborando com a manutenção de medidas discriminatórias, de medidas insatisfatórias, de ações que não atendem às perspectivas das personalidades femininas do nosso Brasil, em especial do nosso município. Vejam o contingente, vejam os dados, vejam a quantidade de mulheres que nós informamos que participaram das eleições, que venceram as eleições, que chegaram ao pódio. Vejam a quantidade de vagas que o Legislativo oferece, a quantidade de cadeiras que podem ser ocupadas e quantas já foram ocupadas por mulheres em cada eleição desse município, e o número de mulheres que existem hoje no Parlamento Municipal para um contingente muito maior do ser masculino. Então, nós não concordamos com essa política violenta. Nós não concordamos com essa atitude de se formar uma coordenadoria de promoção do espaço feminino, movimento para mulheres, um movimento que é uma mentira, que é uma farsa, que promove o interesse daqueles que há muito tempo estão na política, mas que não pensa efetivamente na mulher, porque eu não consigo ver os resultados dos movimentos que foram constituídos, dos movimentos que foram elaborados, dos movimentos que estão em funcionamento nesse país. Eu quero ver a mulher vibrando, batalhando, defendendo seu espaço, mas quero ver uma política formulada a partir de ideias que surgiram, que foram formuladas, que foram apresentadas por meio da postulação feminina, de um pedido feito por segmento de mulheres. E aí você tem a lavadeira, a mãe preta, pobre, branca, loira, ruiva, operária. Você tem todas as categorias possíveis no mercado de trabalho, no mundo da política. A mãe índia, a mãe negra, você tem todas as possibilidades. E aí eu encerro a minha fala conclamando ao Congresso Nacional, ao Parlamento Federal, às Assembleias Legislativas, aos presidentes dos partidos políticos existentes no Brasil, que estudem com profundidade a necessidade de assegurar um contingente mais amplo de participação feminina na política, não se preocupando simplesmente com aquilo que estabelece uma determinação legislativa que codifica, que estabelece uma cota, um número, porque se os senhores permanecerem com essa decisão, a mulher brasileira, a mulher do Mato Grosso do Sul, a mulher naviraense, nunca vai deixar de ser simplesmente um contingente numérico dentro das agremiações partidárias consolidadas nesse país. Beijo, ó, conto com vocês, viu? A mulher não serve apenas para transa, para uma atividade sexual. A mulher não serve apenas para mostrar os seus seios, para mostrar a sua região glútea. A mulher não tem apenas um corpo bonito, mas ela tem uma voz sensual, maravilhosa, um poder de decisão fantástico. Ela bate na mesa, ela grita, ela vibra, ela decide e ela pode ser o espelho que agiganta, que eleva o nível de transformação, o nível de cultura, o nível de enriquecimento do vocabulário, do talento, da expressão da população deste país. Um grande abraço mais uma vez para você que curte, que acompanha as nossas publicações.